Shalom, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu estou aqui gravando esse vídeo, espero que seja breve, para falar algumas coisas importantes. Em primeiro lugar, a importância da formação, né? A formação é importantíssima hoje, né? O Senhor falou lá em Oséias, né? Meu povo se perde por falta de conhecimento. Jesus, em João 18, versículo 37, disse: eu sou rei, e é para dar testemunho da verdade que nasci e vim ao mundo. E todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Então, assim, é claro que Jesus falou, é para dar testemunho da verdade. Jesus nos ensinou um caminho, né? Uma verdade e a vida. Então, nós precisamos aderir a este caminho, a este conhecimento, o conhecimento de Deus, que Jesus já falava, né, ao Pai, né? Já falava lá, deixa eu achar aqui, falava lá em João 17, versículo 3. Ora, Pai, a vida eterna consiste em que conheçam a Ti, um só Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo que enviaste. Então, conhecer Deus, né? Conhecer Deus, né? Em Sabedoria 15:3 fala: conhecer-vos é a perfeita justiça, e conhecer o vosso poder é a raiz da imortalidade. Então é importantíssimo isso, o conhecimento da verdade, o conhecimento de Deus, né? São Paulo apóstolo, né, diz lá que Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade, na primeira carta de Timóteo, capítulo 2, versículo de 3 a 4. E São Tomás de Aquino vai dizer, né, a importância da gente aderir à verdade, falar da verdade, né, formar o povo cristão, né? Ele fala que é importante opor-se aos erros, né? Nós não podemos nos calar diante do erro. Então, não se opor ao erro é aprová-lo, diz São Tomás de Aquino. Não defender a verdade é negá-la. Então, hoje, mais do que nunca, irmãos, nós precisamos formar o nosso povo, né? O catecismo está aí, o próprio documento de Aparecida, né? Os bispos falam do grande desafio de formação do povo cristão, né? Os papas, todos os últimos papas falaram da importância do conhecimento e da formação. Então, meus irmãos, nós temos que parar nossas igrejas de ficar canonizando a ignorância. Não podemos fazer isso, ok? Não quer dizer que os que conhecem, têm conhecimento científico, vão herdar o reino dos céus. Não é isso. Mas é necessário nós termos um mínimo do conhecimento das coisas de Deus. E é isso que nós estamos querendo dizer aqui. A importância da formação cristã, a importância da formação católica. Bem, reconhecido isso, a importância da formação, vamos para o próximo tópico, né? Deixa eu ver aqui como é que eu passo aqui. Ah, tá. Eu acho que é para clicar aqui. Isso. O próximo tópico é o estudo da vida dos santos no início do processo formativo. Então, eu vou colocar na descrição desse vídeo um link que vai nos remeter é um trecho, né, de um vídeo que o Padre Paulo Ricardo conta a história do Padre Pio. Então, um trecho desse vídeo, de acho que 2 minutos, eu selecionei, coloquei no YouTube, aonde o Padre Paulo Ricardo vai citar alguns pensadores aí cristãos e católicos sobre a importância do estudo da vida dos santos como início do caminho querigmático, no início do caminho da formação, antes mesmo de se estudar a Bíblia, antes mesmo de se estudar a teologia, etc., a importância da vida dos santos. Isso sempre foi o caminho primeiro na história da igreja, na formação católica. Então é importantíssimo a gente divulgar a vida dos santos, anunciar, levar aos nossos irmãos a importância da leitura da vida dos santos. Quantos hereges se converteram lendo a vida dos santos, conhecendo a vida dos santos? Por que isso, meus irmãos? Porque não se trata de colocar os santos na frente de Cristo. Não, não é nada disso. Pelo contrário, os santos é uma prova concreta e real, palpável, dentro da nossa realidade, como se viveu o caminho de Cristo,
né? Os santos apontam o caminho de Cristo. Então, é importantíssimo a vida dos santos como exemplo palpável de que é possível seguir Jesus, é possível buscar um caminho de santidade em meio à nossa realidade das mais diversas possíveis e complexas, ok? Os santos são um exemplo para nós. E vamos ao próximo tópico, que vai nos remeter ao Padre Pio, né? A vida de São Padre Pio é uma boa opção para início. Então, se eu preciso conhecer a vida dos santos, né, o Padre Pio seria uma boa opção como o primeiro santo a se refletir. Aí alguém pode dizer assim, poxa, mas Padre Pio, a vida dele foi bem complexa, né? A questão dos anjos, por que Padre Pio? Não seria bom um santo mais light e tal? Bem, vamos lá. Todos os santos tiveram um relacionamento profundo com Deus, marcante, né? Tiveram experiências extraordinárias. Então, os santos foram tocados pelo sagrado. Então, ao mesmo tempo que eles são humanos como nós, ao mesmo tempo eles foram tocados pelo sagrado. E há uma distância entre nós e eles muito grande, porque nós não estamos ainda buscando essa santidade. E é contemplando a vida dos santos que eu quero a conversão de vida, a mudança de vida para começar o caminho com Cristo. Então não posso ser arrogante e orgulhoso a ponto de rejeitar os santos, me achando alguma coisa. Não, nós precisamos nesse momento ter humildade e reconhecer a necessidade dos santos. E por que Padre Pio? Padre Pio é um padre do nosso século, né? Se eu não me engano, ele faleceu em 1968, então está bem agora dentro da nossa realidade moderna, né? E o que aconteceu com o Padre Pio foram milagres tão extraordinários, tão inacreditáveis, entendeu? Que alguns sinais, como a bilocação e outras coisas, até então eram assim inacreditáveis para quem lia a vida dos santos anteriores, né? As chagas do Padre Pio e vários outros sinais. Alguns tributavam os sinais que se escreveu, né, de São Francisco de Assis, de Santo Antônio, de tantos outros santos, como uma mitologia da Idade Média, como um exagero. Não, não foi tão assim. Isso aí é porque vai de boca em boca e o pessoal vai aumentando. Não é que o santo fez esse milagre todo, né? E muitos minimizando esse milagre. Bem, o Padre Pio então vem quebrar isso tudo, porque está dentro da nossa realidade, nós temos registros, nós temos testemunhas que viram todos esses milagres que nós, todos não, né? A força de expressão, mas praticamente uma gama de milagres que nós vemos na vida de todos os outros santos, milagres muitas vezes que os mais estudiosos negariam, né, num passado longínquo, a gente vê agora na nossa realidade concreta e moderna, né? Então, nesse sentido, o Padre Pio é uma ótima entrada, ok? É uma ótima entrada para meditar e aprofundar a vida de outros santos marcantes na história da igreja. Então, eu recomendo o Padre Pio, ok? E um outro tópico que eu quero falar sobre as novenas meditativas, né? Há um tempo atrás eu tive a inspiração de começar essas novenas meditativas, que é o quê? Geralmente a pessoa está acostumada a fazer a novena, então durante 9 dias reza aquela oraçãozinha e tal. Eu pensei assim, poxa, por que não aproveitar que eu vou rezar, eu refletir um pouco sobre a vida do santo, e também um pouco sobre os escritos daquele santo. Então eu comecei a selecionar 9 textos e aí eu colocar nessa novena. Então, além de eu fazer a oração da novena, eu faço então uma leitura para meditação, para refletir ou sobre a vida do santo, ou sobre alguma fala do Papa, da Igreja sobre o santo, ou algum texto do santo que ele, às vezes o santo deixou escritos maravilhosos e tal. Então eu fazia uma seleção. Eu fui fazendo isso, novenas meditativas.
Até agora a gente está fazendo a da Santa Benedita da Cruz, Santa Edith Stein, né? E tá lá no blog lá, www.missãocefas.org. Tem várias novenas meditativas lá, você pode ir lá em marcadores, né? Se eu não me engano tem Santa Brígida e outros. Enfim, e então, isso aí é interessante e eu vou continuar fazendo essas novenas meditativas e vai ser muito legal essa experiência. A leitura dos santos, a vida dos santos é importantíssima. Só que o pessoal pega leituras de internet, né? Pega aquele site, aí lê lá um texto que vai dar aí umas 3, 4, 5 páginas e acha que já conhece a vida do santo. Pronto, eu já sei a vida dos santos, Padre Pio e tal. Não, não é isso que estamos falando, não é isso que estamos nos referindo aqui ao processo formativo da vida dos santos. É preciso aprofundar, é preciso conhecer as nuances, os detalhes da vida do santo, como ele se relacionou com as pessoas diante de certas dificuldades, como ele se venceu os seus pecados, a vida passada dele, como foi a conversão. Essa gama de detalhes, meus irmãos, só um livro pode nos dar isso. Então, eu não recomendo leitura de internet, assim, aquela leitura de uma página só, a não ser que seja um estudo na internet, mas eu recomendo ler o livro, ok? Ler livros. Internet só não basta. Por isso, aí que eu quero falar, eu comecei lá no blog, né, um projeto Padre Pio, um santo entre nós. O blog, já vou dizer para vocês aqui, é gospepio.blogspot.com.br, né? gospepio.blogspot.com.br. Vou botar aí na descrição, né? Porque Gospepio, né? Grupo de oração São Padre Pio, né? Aonde lá nós já começamos, né? Há uns dias atrás aí, a refletir sobre a vida do Padre Pio. Então, todos os dias eu vou começar, eu já comecei, né, a colocar a vida do Padre Pio, tirando dos livros o texto. Então, todos os dias nós vamos meditar durante mais ou menos uns 3 meses, ok? Uns 3 meses aí para nós estarmos meditando a vida do Padre Pio. Então, eu recomendo, acompanhe lá nesse blog que eu falei, acompanhe lá para que nós possamos então vivenciar, né, como se fosse um livro. Então não vai ser mais uma novena, mas vai ser 90 dias, né? Aqui, ó, hoje que eu estou gravando esse vídeo, 2 de agosto, e nós estamos no dia 11, ok? No dia 11. Se eu não me engano, vai dar aí de uns 90 dias, acho que vai chegar talvez a 100 dias, não sei. Mas a proposta é nós passarmos toda essa quaresma de São Miguel meditando a vida do Padre Pio. Se possível, terminar por volta do dia do Padre Pio, que é 23 de setembro. Né? Como eu estou preparando, eu estou lendo livros, selecionando textos, né, e colocando no site, então eu não sei ao certo ainda quantos dias vai ficar. Mas eu recomendo, pessoal, vocês acompanharem lá o blog ou pelo Telegram. Pelo Telegram é o canal São Padre Pio, né? telegram.me/São Padre Pio. Quem não conhece o Telegram é um aplicativo como o WhatsApp, só que muito melhor. Então é esse o recado que eu gostaria de passar, pessoal, e os porquês desse projeto, como é importante para a formação e para a leitura. Então eu recomendo todos acompanhar a vida do Padre Pio, que é uma vida extraordinária, vai nos levar, vai fazer muita gente, ao contemplar a vida do Padre Pio, vai fazer muita gente voltar à vida de oração, vai fazer muita gente a ver a importância da castidade, da conversão, da penitência, ok? Do sofrimento, né? De ser humilde, da humildade, enfim, a vida dos santos nos convertem profundamente. Então eu recomendo aí a todos, ok? Um grande abraço, fique com Deus e rezem por nós aí, pelos nossos trabalhos aí de evangelização. Glória a Deus.